Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença aí dos participantes por ter acessado o nosso ciclo de toxicologia clínica e também gostaria de agradecer a doutora Patrícia pela sua disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos em toxicologia clínica, especialmente aí na área de acidente botrópico, diagnóstico, estadiamento e conduta terapêutica. Gostaria de lembrar a todos que durante a palestra e ao final vai aparecer então a senha de registro de presença. Peço que até o final do dia, né, vocês façam um registro de presença do nosso SIC, é importante para fins de controle nosso. Durante a fala da doutora Patrícia, peço também que mandem dúvidas no chat, eu vou anotando aqui, ao final da fala dela, a gente faz as discussões das perguntas. Gostaria também de enfatizar que esse evento, né, essa live, ela é promovida pelo SIC Toxicologia Clínica via Rede Universitária de Telemedicina. Hoje a gente, então, tem a presença da doutora Patrícia Dumont Cirufo. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2006, especialista em clínica médica, com área de atuação em toxicologia médica, toxicologia médica, e atualmente toxicologista do Ciatox Minas Gerais desde 2008. Então, o tema a ser abordado vai ser acidente botrópico, diagnóstico, estadiamento e conduta terapêutica. A doutora Patrícia, então, vai ter 1 hora para poder fazer a sua abordagem e, ao final, 30 minutos, a gente faz as discussões das perguntas. Doutora Patrícia, muito obrigado pelo seu aceite, por estar conosco aqui hoje, nessa manhã de quarta-feira, e poder compartilhar seus conhecimentos e suas experiências no atendimento desse tipo de pacientes, que é tão frequente aí, acredito, na maioria dos ciatóxicos de todo o Brasil. Muito obrigado e a palavra está com você. Bom dia, Camilo, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite. Espero poder, né, ajudar e enriquecer um pouco aí a discussão. Na realidade, é uma troca, né? É uma troca de experiências. A ideia dessa exposição, quem me trouxe foi a doutora Ana Carolina, e na demanda eu inclusive perguntei para ela, falei assim, ó, qual que é a proposta? A proposta é chegar lá na ponta, é a gente passar um pouquinho do nosso dia a dia, ou a proposta são discussões mais profundas, né, questionamentos, dúvidas, e eu acho que o mais importante, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né, Camila, é a gente tentar chegar um pouquinho mais na ponta, que a gente vê tanta deficiência e tanto desfecho ruim, muitas vezes, por causa desse atendimento lá na ponta, mesmo com o nosso cuidado, com a nossa ajuda, né? Então, espero poder ajudar, né? Tô até cronometrando aqui o tempo, mas se você puder me ajudar também é bom, porque a gente começa a falar e não para, tá? Mas eu tentei limitar ao máximo possível as coisas mais importantes da nossa prática. Vou tentar aqui compartilhar a tela, vocês falam comigo se tá ok. Sempre apanho um pouquinho. Compartilhou a tela, apresentação. Vou colocar no modo apresentação agora. Ok? Ok. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre acidente botrópico, diagnóstico, estadiamento e conduta. Confesso que não é fácil, né? Não é muito fácil. Eu falo que quando a gente estuda, né? Se você pegar 4, 5 livros, manuais, normas técnicas, é difícil. Mas esse difícil é muito mais difícil na hora que a gente vai atender o paciente, né? Porque o paciente ele não vem igual está explicado, igual está no livro, igual estão nas normas técnicas. Ele vem um pouquinho diferente. Quem dera se ele tivesse lido o mesmo livro que a gente leu, né? Então, vocês vão ver que tem algumas dificuldades. Eu vou tentar passar por essas dificuldades que a gente, inclusive, encontra também no centro, que a gente discute muito. Nossa equipe é uma equipe que discute muito entre a gente, né? A gente tem dúvida o tempo inteiro. Bom, nós vamos falar sobre acidente botrópico, então vamos falar um pouquinho desse gênero, né? Das bótropes. São mais de 20 espécies no país, corresponde a cerca de 90% de todos os acidentes por serpentes peçonhentas em todo o Brasil, e isso a gente tem que levar em consideração que a gente tem muita subnotificação até hoje no país, não só de acidentes com animais peçonhentos, mas também de intoxicação. Eu não sei se é a realidade de todos os centros, mas a gente percebe que parece que só realmente os centros notificam, a ponta realmente não notifica esses acidentes. Então, eu acho que todos os números que a gente tem
devem ser números muito subnotificados. Provavelmente a gente tem uma quantidade, né, um número exato maior do que isso, mas essa proporção ela deve se manter em torno de 90% no país. E mais de 95% das picadas, elas ocorrem nos membros, né? Cerca de 80% nos membros inferiores. Isso vocês vão ver que tem muita importância do ponto de vista em se tratando de um acidente baltrópico por causa da ação proteolítica, né, do veneno, que vai determinar realmente uma proteólise, um edema, às vezes até necroses, e a gente percebe que as extremidades elas são mais propícias a esse desfecho. Principalmente nas regiões com mudanças climáticas bem marcadas, com estações marcadas, a gente tem uma incidência maior nos meses de setembro a março, né? Aqui na região sudeste isso é bem marcado. Entra abril, na realidade começa a fazer um friozinho, elas já vão se escondendo e elas voltam depois com as chuvas de setembro. A gente sabe que no norte não é assim, né? Bem marcadinho, é mais diferente, e no Nordeste também não, por causa da diferença das estações climáticas. A família pertencente da Botrops é a família Viperidae, é a mesma família da Crótalus, né? Então elas têm algumas características importantes. Não tem como a gente falar do acidente se a gente não falar um pouquinho desses animais, né? Assim, é importante esse conhecimento. A gente tem muitas espécies de serpentes no país. Poucas delas são de importância médica, mas pelo menos 4 gêneros é importante a gente identificar, porque isso muda muito o atendimento, não só do paciente que é vítima de animal peçonhento, mas daquele que foi picado por um animal que não é peçonhento. Então, muda o dia a dia. Então, o mínimo de conhecimento desses animais é importante. Não precisa de muita coisa, né? A gente brinca que lá no serviço que assim, nós não somos biólogos. Tem hora que dá vontade de brincar um pouquinho, tentar saber a espécie, mas o mais importante é a gente identificar o gênero para a gente determinar e definir qual que é a conduta correta, qual que é o soro específico a ser administrado. Essa família, ela tem uma característica muito importante que é a fosseta loreal, né? Fosseta loreal é uma aberturazinha que a gente tem entre a narina e os olhos e ela é um órgão termorregulador, né? Onde o animal vai ali caçar e sentir a temperatura dos outros animais. É um órgão muito importante para elas e essa família, tanto a cascavel quanto a jararaca, né? Esses gêneros, elas vão ter essa fosseta loreal. Então, se a gente identifica a fosseta loreal numa serpente, opa, é um sinal de alarme. Essa serpente deve ser uma serpente peçonhenta. É óbvio que aqui nós estamos falando das serpentes de importância nacional, né, gente? Toda vez que eu vou falar alguma coisa sobre animal peçonhento, eu gosto sempre de lembrar que a gente está falando de animais da nossa região, né? E da nossa região, se você for falar de animais só aqui de Minas, já é diferente dos animais do restante do país, né? Mesmo que esses animais existam em outra localidade, muitas vezes o clima, a diversidade de alimentos, temperatura, solo, tudo isso interfere, inclusive, no comportamento desses animais, na composição do veneno desses animais. Então, é importante a gente ter sempre essa noção que nós não estamos falando de todas as serpentes que existem. Quando a gente pega serpentes exóticas, às vezes em acidentes aqui, a gente não pode levar, né, o que a gente conhece para as nossas serpentes e inferir alguma coisa para essas outras serpentes. Além disso, essas serpentes, elas são solenóglifas. O que é isso? Elas têm 2 presas, né, na frente, são presas móveis e que conseguem dar injetar o veneno, né, na sua presa sem precisar morder, sem precisar fechar a boca. Elas conseguem, inclusive, abrir a mandíbula e fazer um movimento com essas presas. É realmente o aparelho inoculador das serpentes, esse tipo de aparelho solenóglifas, é a mais eficaz, né? Por isso que realmente elas têm uma importância com relação à prevalência muito grande nos acidentes. Então, a gente já identificou que tem uma fosseta loreal, né? Nós vimos que ela tem presas.
ou realmente deve ser ou uma Botrops, ou uma Crotalus, ou uma jararaca, ou uma cascavel. Quais são as outras coisas? E aí diferenciar uma da outra é muito importante, né? Como é que a gente vai fazer? As duas também, geralmente, têm cabeças triangulares e que se destacam do restante do corpo. E a cauda delas afila abruptamente. Entretanto, na cauda da cascavel, a gente vai achar chocalhos. E na cauda da jararaca, a gente vai ter uma cauda lisa, né? E tem que tomar cuidado, porque pode fazer diagnóstico diferencial também com um outro gênero, que é Lachesis. Mas que não vem ao caso, não é isso que a gente está vendo hoje. E o que eu posso ver também nessa cobra que vai me diferenciar da cascavel? Tem que lembrar que muitas vezes as pessoas tentam, né, matam o animal e às vezes deformam a cabeça, cortam a cauda. Cascavel, então, eles cortam muito a cauda por causa do chocalho. O que a gente pode, né? Qual outra característica que a gente pode ter desses animais? A jararaca, eu falo jararaca, gente, mas eu estou chamando genericamente todo o gênero, tá? Os bótropos, eles têm uma letra em V invertida, uma padronagem, né? Que lembra uma letra em V invertida, ou ganchos de telefone, ou bumerangue. E aí, quando você vai falar ganchos de telefone, essa moçada nova não sabe o que é. No outro dia, numa aula, falava assim, é um orelhão. Então, agora eu estou optando até por falar nem gancho de telefone, orelhão. Que é essa imagem aqui que a gente está vendo aqui, né? Bem bonita aqui dessa cobra. Aqui tá difícil de ver a fosseta loreal, mas a gente tem uma fosseta loreal, a gente tem uma pupila também em fenda, uma cabeça triangular. Aqui a cauda não dá para ver que ela começa a afilar aqui, mas ela afila bem abruptamente. E esse desenho é um desenho característico do gênero botrópico, né? Esse desenho ele pode estar todo contínuo, ele pode estar mais arredondado, mas ele sempre lembra esse desenho que lembra um V invertido, ou gancho, né? Ou fusquinha também, o desenho de um fusquinha, cada um enxerga uma coisa. Esses animais, eles têm hábito noturno, então eles são muito ativos no início da noite e no início da manhã, quando acontecem muitos acidentes, né? No início da noite, as pessoas voltando para casa e no início da manhã chegando no trabalho na área rural. Preferem lugares mais úmidos, então acidente com serpentes em lagoas, rios, a gente tem que pensar sempre em bótrops. E as espécies mais comuns que a gente tem aqui no país é a Botrops jararaca, Botrops alternatus, Botrops jararacuçu, Nilvide, Mogene e bilineatus. Né? Essas são as mais comuns. E aí, isso vai depender de cada região, viu, gente? Cada região vai ter mais prevalência em determinado tipo de espécie. Mas, como eu disse, para nós, o mais importante não é nem chegar à espécie. Para nós, o mais importante é definir. Peçonhenta? Se é peçonhenta, aí a gente tem que definir, né, dos 4 gêneros que a gente tem acidente no país, que é Lachesis, Botrops, Crotalus e Micrurus, quais deles, né? Qual deles aconteceu o acidente? Bom, a toxina do Botrops, como a maioria das toxinas dos animais peçonhentos, na realidade, elas são muito complexas, elas não são uma coisa muito simples, né? Elas são compostas por várias proteínas que têm ações diferentes e essas ações, elas não necessariamente acontecem da mesma forma, no mesmo espectro com os pacientes, né, com os acidentados. Existe uma gama, uma variabilidade muito grande de sinais e sintomas que está determinado, né, pela composição do veneno. Então, se eu tenho um indivíduo mais jovem, que tem uma composição um pouco diferente do que um adulto, ao longo, né, da vida do animal, da serpente, isso vai mudar. Dependendo da região que ele vive, vai ser mais rico o veneno dele, num determinado, uma determinada proteína do que outra, e além disso as espécies, né? Então, dentro do mesmo gênero, as espécies têm características de composição um pouquinho diferente, mas em suma,
eu tenho um veneno que é composto por várias substâncias e que tem ação bem característica proteolítica ou inflamatória, coagulante e hemorrágica, né? Como é que se dá isso? A proteólise e a consequente inflamação que acontece principalmente no local da picada, né? E naquele membro acometido, ela é devida principalmente a enzimas como protease e hialuronidase, que provocam uma lesão tecidual, e isso vai levar a edema, equimose, bolha, necrose, podendo levar até um quadro inflamatório e isquêmico grave, que é uma síndrome compartimental, que cada vez mais a gente vê menos casos como esse, né, de síndrome compartimental. É uma coisa que tende a ficar menos comum, pelo menos é o que a gente percebe aqui no serviço. Ele também tem uma ação coagulante e ativa principalmente fator 10 e protrombina na cascata de coagulação, né? E essa ação na cascata de coagulação, ela não tem antagonização pela heparina, então ela não adianta você fazer heparina para inibir isso. E hemorrágica, que é, na realidade, desenvolve uma coagulopatia por consumo, e principalmente um consumo de fibrinogênio, né, transformando em fibrina e formando microtrombos, principalmente, tanto em circulação local, periférica, microcirculação, como podendo inclusive levar à microcirculação renal e entre outros órgãos importantes. Aqui, como eu já falei, a gente tem uma diferença grande entre o animal jovem e o animal adulto. O animal jovem, ele tem uma fração principalmente coagulante do veneno. Você vê pouca ação de proteólise. Então, os filhotes, a gente tem que estar sempre, né, atento para pensar que aquele acidente pode não desenvolver sinais e sintomas locais, exuberantes, e que pode, às vezes, nos confundir com outro acidente, ou pode, inclusive, às vezes, a gente subestimar a gravidade do quadro. Bom, e o diagnóstico? Como é que a gente faz diagnóstico? Aí começa a complicar, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é qual que foi o animal causador do acidente. Porque não necessariamente vai chegar para você um paciente que viu a serpente, que trouxe a serpente, que fotografou a serpente. Aqui no nosso serviço, em média, 1/3 só dos acidentes eles trazem ou fotografam o animal. Então, a gente tem aí mais da metade dos casos, né, 2/3 dos casos, onde não se viu, ou sabe que é uma serpente, né, mas não se viu, não se identificou o animal. Então, a primeira coisa é a gente tentar identificar se é uma serpente, através da fala do paciente. E aqui tem uma coisa muito importante, que muitas vezes o paciente te fala: não, eu fui picado pela jararaca, eu conheço jararaca. Não, eu fui picado pela cascavel, eu conheço cascavel. Com base nisso, eu posso tomar essa informação como informação suficiente para eu definir o diagnóstico e dar a conduta com soro específico para aquele espécie, para aquele gênero que o paciente diz? Não. Muitas vezes eles erram, a gente vê que muitas vezes eles erram. Primeiro, porque, como eu disse, os acidentes costumam acontecer mais no início da noite, princípio da manhã, onde a visualização do animal é difícil. Então, você vê um animal se mexendo, um barulho na mata, ser picado e esse animal saiu, e conseguir identificar a padronagem, saber se esse animal é peçonhento, se não é peçonhento, é muito difícil, né? A não ser que seja um biólogo, um serpentólogo, né? Mas fora isso, é muito complicado. Essa informação é uma informação importante, que a gente guarda ela com carinho, ela vai para o prontuário, mas a partir dali eu vou tentar identificar os sinais e sintomas e a alteração laboratorial desse paciente que confirme aquela hipótese diagnóstica. Eu não posso definir o tratamento, porque via de regra não, mas é muito comum eles errarem. A gente não pode confiar totalmente nisso. Se foi serpente, ainda tem uma outra questão. Essa serpente era peçonhenta? A grande maioria das serpentes não são peçonhentas,
né? Então, a gente pode de cara já estabelecer que foi uma serpente, o paciente falou qual que é e tratar? Não, né? A gente tem que realmente fazer um diagnóstico preciso, porque o tratamento, ele deve ser administrado e feito bem precocemente, mas ele deve ser correto, né? Por uma série de questões, né? Para eu não usar soro que eu não preciso usar, para o paciente não ter o risco do uso desse soro sem nenhum benefício. Então, a gente tem que ter certeza disso. E é aí que mora realmente a dificuldade nossa. E se eu identifiquei qual que é a serpente, qual que é o gênero? Né? Aí, se eu tenho a foto, essa historinha toda que a gente contou até agora, ou se eu tenho o animal, ela é ótima, porque ela vai me ajudar, né, a identificar. No serviço, a gente recebe muita foto que as pessoas mandam e a gente, através dessas fotos, a gente consegue identificar bastante, né? Com o advento do smartphone, é muito comum hoje trazer a foto, mais do que o animal, o que é ótimo, porque o paciente não, e o familiar, seja lá quem estava com o paciente, não se encontra em risco na captura, né, para tentar capturar esse animal. Mas nem sempre isso vai acontecer, né? Se eu já tenho a serpente, né, se eu identifiquei, primeiro 50% do meu problema está resolvido. Então, eu sei que é um paciente que foi picado por uma serpente do gênero bótropos, um acidente botrópico, né? Então, a partir daí, eu vou tentar estadiar, eu vou tentar classificar a gravidade para eu poder estipular qual tratamento eu vou fazer. Mas e quando eu não tenho serpente? Eu tenho que esperar esse paciente me dar sinais e sintomas e ou alterar alguma coisa de laboratório que me sugestione ou que me pense, né, que me faça pensar que é um acidente por botrópico, né? Antes disso, eu tenho coisas para fazer sim, mas não é a hora ainda de aplicar o soro. Isso é muito importante. Muitas vezes ligam para a gente uma serpente que o paciente falou que é uma jararaca e que inclusive o médico já deu 12 ampolas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa precipitação. A gente costuma, nós médicos costumamos ser um pouquinho ansiosos em fazer diagnóstico e tratar especificamente os pacientes, e não que a gente não tenha que tratar rapidamente, mas a gente tem que tratar com uma certa segurança, né? A gente não deve retardar, mas sempre tratar com segurança. Bom, uma outra coisa que é importante para a gente é ponto de inoculação, né? A gente sempre vai procurar qualquer lesão, né, de porta de entrada lá, das presas da serpente no paciente. Essas lesões, elas são importantes, elas te dão informação, mas elas não são definidoras em muita coisa. Eu posso ter só um raspão, uma escoriação. Eu posso ter duas incisões bem bonitinhas, como tem aqui, né? Aqui também. Eu posso ter uma única incisão. Ou eu posso ter um pontinho microscópico lá, que era realmente uma cobra muito pequenininha, né? E aí, quanto maior a cobra, maior a presa, e aí a lesão deixa de ser pontiforme, passa a ser uma lesão contusa, importante, bonita, separadinha, né? Bem separada. Essa distância entre as presas vai me dar uma ideia do tamanho dessa serpente. Ou eu posso ter o que é muito comum, né? Tendo em vista que os acidentes acontecem muito com pessoas da área rural, pessoas que têm, às vezes, os membros, principalmente mãos e pernas, trabalhadores rurais, com muitas escoriações, muitos machucados. São mãos e pés e pernas calejadas. Às vezes você procura e tem milhões de escoriações, você não sabe qual que é o ponto, o que que é. Às vezes o paciente mostra uma coisa que já tem uma casquinha lá de dia, você fala, não, isso não é. Então, ela é importante, a gente procura, né? Isso pode dar uma informação quando você tem dois pontos bonitinhos lá, da distância, do tamanho do animal, né? Mas não achar não vai excluir, né, o acidente. Isso é muito importante. Nós não vamos procurar, não tem lesão, ou tem só um pontinho, ou tem só um risco aqui, então não teve acidente. De jeito nenhum, né? Esse paciente tem que continuar sendo acompanhado, tem que continuar observando os sinais e sintomas, as alterações laboratoriais dele. Ele pode sim ter sofrido envenenamento.
né? Se for uma cobra muito pequena, às vezes a presa é tão pequenininha, ela injeta uma só ali e pode pegar e pode fazer envenenamento, sim. E como é que é a clínica desse paciente? A clínica, ela é muito relacionada com a atividade do veneno, né? Com a característica desse veneno. Então, como eu tenho uma proteólise, eu tenho uma dor e um edema progressivo no local da picada. A dor da picada é uma dor mecânica, é a dor da presa. Mas essa dor, ela vai se intensificando, ela vai ficando cada vez mais intensa. Primeiro no local, depois o membro, e isso vai se estendendo, inclusive em toda a região que vai tendo edema, né? Você pode ter, inclusive, ali no local da inoculação, sangramento discreto, ou esse paciente pode ter sangramentos à distância, uma gengivomorragia, uma hematúria, né? Mulheres podem ter, inclusive, sangramento vaginal. E com o passar das horas, essas lesões elas podem mudar, né? E eu posso começar a ter bolha, equimose, hematoma, mesmo necrose daquele membro acometido. E o que eu já tinha falado, né, assim, uma consequência muito grave e temida, e cada vez a gente vê menos, é a síndrome compartimental, né? Cada dia mais raro, mas a gente ainda tem que sempre preocupar com essa síndrome compartimental. É sempre bom checar a temperatura do membro, checar o pulso desse membro, né? Se tem pulso, a coloração do membro, se está mosqueado, se está isquêmico. Não precisa de exame específico ou de um cirurgião vascular para te avaliar, para você conseguir avaliar se aquele membro está em sofrimento. A gente tem sempre que checar isso. Uma outra coisa que a gente faz muito é medir a circunferência. Às vezes a gente vai e marca, para você ver a altura, local 2 ou 3 pontos naquele membro e mede a circunferência e vai acompanhando aquilo ali para ver se está aumentando ou está diminuindo. A gente pode ter também uma insuficiência renal aguda. Essa insuficiência renal aguda ela é multifatorial, né? A gente não sabe, cada paciente pode desenvolver por um motivo, pode ser um choque hemorrágico, que esse paciente vai ter uma perfusão prejudicada renal, pode ter uma nefrotoxicidade direta, microtrombos, né, renais, levando a isquemia e necrose tubular aguda. Então, você tem várias possibilidades de lesão renal e o rim vai ser nosso órgão que a gente vai ficar de olho no que está acontecendo. A gente não pode perder isso de vista. A letalidade desses acidentes de botrópico é em torno de 0,4%, né? É uma letalidade baixa, mas que a gente entende que, se diagnosticado e atendido a tempo, isso provavelmente seria bem mais baixo. E os óbitos ocorrem quase sempre por hemorragia, principalmente sistema nervoso central, né? E choque hemorrágico causando baixo débito, choque refratário e óbito. Tem uma outra condição aqui interessante, gente, que é bom a gente falar, que é o dry bite, né? O dry bite, ou mordida seca, é uma condição onde o animal, ele pica, né? Você vê lá as presas, mas ele não inocula veneno. Isso pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, e a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Traz o animal, tem os pontos de inoculação, e esses pacientes, às vezes, a gente acompanha 24 horas, vai seguindo exames, vai acompanhando e não faz nenhum sinal de sintoma e não faz nenhuma alteração laboratorial. Muito provavelmente porque o animal, naquele momento ali, por algum motivo, né, ou ele tinha acabado de se alimentar, alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu injetar o veneno. Então, isso é uma condição que pode acontecer, é uma condição que a gente tem que pensar que é rara, é a exceção, então ela vem como uma possibilidade, sempre uma pulguinha atrás da orelha para você não deixar passar o envenenamento e não tratar pensando que é um dry bite. Aqui a gente tem duas fotos de lesão de edema, né, no local da picada, um edema inclusive importante. Aqui você vê que a lesão aconteceu aqui, né, a inoculação aqui, e um edema ascendente nesse membro, e é interessante são interessantes essas duas fotos, eu coloquei aqui, porque quando a gente pede pro pessoal, né, tirar
uma foto e mandar para a gente, ou que a gente tira foto do paciente lá no serviço, uma das fotos é sempre de comparação, né? Se eu tenho só esse membro aqui e eu não tenho o outro do lado, como é que eu sei que esse membro está tão edemaciado assim? Às vezes não dá para eu saber, né? Às vezes o paciente tem a perna realmente mais grossa, é mais gordinho, não vai dar para saber. Então, é muito importante posicionar um membro junto do outro e a gente vê essa diferença. Na hora que a gente coloca, a gente vê nitidamente a diferença. Esse aqui dá para ver melhor porque esse brilho aqui é muito característico, né, do edema. Mas aqui, se você tira e não tem essa equimose, às vezes não dá nem para ver direito. Então é importante a gente posicionar, pedir a foto, né? Sempre fazer a foto e encaminhar para o serviço de informação, sempre com os dois membros, para ficar mais fácil essa diferenciação do que está acontecendo. Aqui é uma foto de uma criança com síndrome compartimental, só para ilustrar, a gente consegue ver aqui, né, a pele dela bem mosqueada, aqui você já tem uma epidermólise, já tem morrendo já epiderme, você vê uma pele mosqueada, aqui não, né, a gente está vendo só a foto, mas se você toca o membro do paciente, é um membro gelado, né, o paciente, inclusive, queixa de parestesia, de dor intensa, é uma dor que não melhora nem com analgesia potente. E esse paciente teve que ir era uma criança, ela teve que ir para fasciotomia. Esse paciente teve um desfecho muito bom, tá? É raro, a gente vê muito pouco, mas ainda vê. Esse paciente, coincidentemente, não é só coincidência, óbvio, né, que o tempo de administração do soro pós-acidente, ele é determinante para o desfecho. Ela demorou mais de 12 horas para fazer o soro. Foi uma criança que ficou peregrinando por vários serviços até que se identificasse que ela tinha um acidente por animal peçonhento. Ela tinha uma picadinha entre os dedos, então não dava para ver direito, não se examinou direito, acharam que era um entorse, acharam que era um problema ortopédico, fazia-se raio-x, e aí a criança ficou sem o atendimento adequado, mais de 12 horas depois que ela deu entrada no hospital e foi atendida de maneira efetiva e feito o soro para ela. Aqui também um outro caso, ó. Isso aqui são segmentos de horas, né? Como que vai piorando. Você vê que no início nem tem um edema tão importante, né? Depois vai fazendo uma equimose, um hematoma importante, bolhas, inclusive áreas de necrose. Só para ilustrar, para vocês verem. De tanto a gente ver a lesão, é interessante porque às vezes chega a foto para a gente do paciente da picada, não viu a cobra, você bate o olhinho e fala, opa, esse acidente aqui, mesmo no início, né? Esse equimose aqui importante, um edema com 1 hora, 2 horas de acidente, isso provavelmente é um acidente botrópico. Com relação aos exames laboratoriais, bom, nós temos um paciente que chegou com uma história de serpente, né? Viu ou não viu, isso vai interferir realmente não só na nossa conduta imediata, mas também na facilidade com que nós vamos identificar e dar o diagnóstico etiológico, né, preciso e estabelecer o tratamento. Mas uma coisa que é importante e que pode nos ajudar muito são alguns exames. E aí existe uma discussão muito grande de qual o melhor momento para você solicitar esses exames. Eu costumo dizer para aqueles, né, colegas que eu estou acompanhando os casos por telefone, que isso vai muito da realidade do serviço. Qual que é o tempo de resposta que aquele serviço tem dos exames? Porque a grande maioria dos atendimentos de urgência que a gente tem no país, aqueles pequenininhos lá na ponta, eles não têm um laboratório rápido. Muitas vezes o laboratório não é nem no próprio serviço, né? Tem que coletar, mandar para fora para sair o resultado. Então, se eu tenho uma demora na coleta, na resposta desse exame, eu tenho que pensar diferente. Eu não tenho um laboratório rápido que eu posso fazer um exame, que eu posso repetir logo depois, né? Então, isso tudo vai interferir. O ideal é que eu não faça exames nem muito precocemente, nem com menos de 2 horas, e nem muito tardiamente. Por quê? Aqui a gente pensa muito, a gente visa, o nosso objetivo é eu ter sinais e sintomas e ou resultados laboratoriais que me dê em tempo
ótimo, com condições de aplicar o soro para esse paciente e que ele não vai ter um desfecho desfavorável. E aí, para a gente, o tempo de 6 horas é muito importante. Então, quando o meu paciente chega lá no serviço, que eu tenho uma resposta do laboratório, que é em torno de 1 hora, eu vou acompanhando o paciente. E esse acompanhar o paciente, gente, é na beirada do leito, é toda hora ir lá, porque o paciente, ele é dinâmico, ele muda muito rápido, né? Acidente por animal peçonhento e intoxicação é um paciente muito dinâmico. Então, você viu um paciente, meia hora depois é outro paciente. Então, eu chego lá, vou acompanhando esse paciente está ótimo, sintomas quase nenhum, alterações locais nenhuma, não tem sintoma sistêmico nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou esperar um pouquinho, né? Aí eu vou esperar um pouquinho para eu colher os exames num tempo bom, que já tem alteração, né? E que eu tenha um tempo suficiente para aplicar. Então, lá no serviço, a gente espera 3, 4 horas se o paciente está assintomático, tá? Mas nesses outros serviços menores, o que a gente recomenda é que em torno de 2 horas colhe esse exame e fique atrás do laboratório para a gente chegar a essa resposta e aplicar esse soro, se for o caso, com menos de 6 horas. Então, o nosso raciocínio vai ser sempre em cima disso, tá? Uma outra coisa, eu já tenho a serpente, ele já trouxe a serpente, já trouxe a foto, eu já tenho o diagnóstico do gênero dessa serpente, porque se eu já tenho, muda, eu não preciso sair pedindo um tanto de exame para esse paciente. A gente, infelizmente, pede muito exame e, geralmente, de uma maneira desnecessária e acaba, às vezes, tendo resultados que vão nos confundir, né? Se eu tenho a serpente, se eu tenho, sei que é um acidente botrópico, o que é importante para eu definir que está tendo envenenamento desse paciente? Alterações locais, né? Então, tem alterações locais, às vezes só com alteração local eu já faço o diagnóstico e já faço, inclusive, a classificação e já posso fazer o tratamento, né? Aplicar o soro sem mesmo esperar resultado do exame. Nós vamos ver ali a classificação, se esse paciente chega com uma gravidade, eu considero grave por alteração local, eu tenho acometimento de mais de 3 segmentos ali, edema importante, lesões importantes, eu já estou autorizada a fazer 12 ampolas para aquele paciente. Eu vou colher exame, mas eu não vou esperar esse resultado para poder tratar esse paciente. Mas, se eu tenho um quadro inicial com poucos sintomas, né? Um edema discreto, um paciente, porque às vezes tem um edema que é um edema tão discreto, com um vermelhinho ali, com um eritemazinho, flogístico, um sinal flogístico, que pode ser uma picada de qualquer coisa, né? E aí eu vou ter que esperar exame laboratorial. Se eu já tenho animal, eu preciso saber se ele está tendo envenenamento. O exame disponível aqui para nós, que vai me mostrar mais precoce, mais sensível do envenenamento, é o fibrinogênio. Porque eu consumo fibrinogênio mesmo antes de alterar o coagulograma. Então, via de regra, para o paciente botrópico, nós vamos pedir. Se disponível, a gente sabe que fibrinogênio não é uma realidade em todos os laboratórios, né? É a exceção. Então, às vezes, lá no interior, eu nem falo de fibrinogênio para o médico que está lá, ou o profissional que está lá, não sofrer de ansiedade, porque sofre, né? O local lá tá te dando orientação, fala assim, você tem que pedir fibrinogênio. Ele fala, nossa, não tem fibrinogênio, e agora? Agora você vai morrer, porque eu não tenho fibrinogênio. Não, calma. O fibrinogênio, ele, mesmo antes do coagulograma alterar, ele pode sinalizar por consumo, vai estar com fibrinogênio baixo, que esse paciente teve envenenamento. E aí eu já posso, inclusive, pensar em quanto que eu posso fazer de soro precocemente para esse paciente. Mas se eu não tenho, pode ser só o coagulograma, né? A CK é importante, a creatina fosfoquinase, ela é muito importante, principalmente se eu não sei qual que é a serpente, né? No acidente crotálico, muitas vezes você tem alteração de creatina e fosfoquinase, você tem uma alteração da CK, a CK começa a elevar. E aí vai te ajudar no diagnóstico diferencial. Aqui no acidente botrópico pode estar alterado? Pode, principalmente naqueles casos onde eu tenho um edema muito importante, uma destruição muscular muito importante do local da picada. Hemograma. O hemograma vai alterar? Vai. Mas com 2 horas, raramente esse hemograma está alterado.
tá? Então, esse hemograma, ele vem mais alterado quando você pega um paciente mais tardiamente, para seguir esse paciente, né? Sinceramente, se o paciente é jovem, não tem história nenhuma de doença, às vezes eu nem me preocupo em pedir esse hemograma, principalmente se ele está num local que tem dificuldade de acesso aos exames e que pedir um exame a mais vai até atrasar a resposta dos outros. Eu vou focar realmente naquilo que é importante naquele momento, né? O hemograma é muito importante, principalmente no segmento desse paciente, mas num primeiro momento não vai te dar diagnóstico precoce de envenenamento. Tem outros exames que vão te dar diagnóstico anteriormente a ele. E ureia e creatinina também. Ureia e creatinina, ela vai realmente ser muito importante no acompanhamento desse paciente. Esse paciente pode alterar a função renal por vários motivos. Num primeiro momento, é muito difícil esse paciente ter alguma alteração da função renal. Para os pacientes jovens, sem história nenhuma de nenhuma comorbidade, também deixaria de lado, né? Seria para o segmento deles. Mas para um paciente acima de 40 anos, que não acompanha direito, que não sabe, né? Não vai regularmente ao médico, não sabe quais doenças tem, é importante, às vezes, no primeiro momento, para você saber, inclusive, o que é que ele tinha de creatinina e de ureia basal, né? Se era um paciente que já tinha um acometimento crônico renal, e isso vai ser importante na hora de você fazer segmento desses exames. Transaminases também costumam estar alteradas a médio e longo prazo nos acidentes muito graves. Às vezes você tem alteração de transaminases. Mas num primeiro momento, gente, o que é muito importante saber, o que vai determinar para mim se esse paciente tem veneno, tem envenenamento ali ativo? É principalmente o coagulograma do paciente, tá? E se eu tiver fibrinogênio. A secar nos ajuda a fazer um diagnóstico diferencial. O restante todos esses exames são exames importantes, mas são exames de alteração inespecífica que não contribuem para o diagnóstico nem de animal picado por serpente, nem de empeçonhamento num primeiro momento. Diferente se chega um paciente para mim tardio, um paciente que foi picado, foi para casa e voltou 2 dias depois no serviço. Isso acontece, tá? Infelizmente isso acontece. E aí eu vou pedir todos esses exames justamente para ver o que está acontecendo, porque provavelmente tudo isso já está alterado se foi um envenenamento grave. E o tratamento? Bom, a gente falou isso tudo, tentou conhecer um pouco dos animais, falou como é que a gente faz, qual exame pede, qual que é a clínica, para quê? Para no final das contas tratar, né? E esse tratamento, o objetivo desse tratamento é principalmente reduzir mortalidade desses pacientes, né? Então, o nosso alvo é neutralizar o máximo de veneno circulante possível. Com isso, eu tenho que dar um soro o mais precocemente possível com segurança para esse paciente, para eu não sair fazendo à torta e direito uma quantidade a mais ou fazer soro que não deve ser feito para aquele paciente, né? Antes disso, vocês estão vendo que a gente tem um tempinho. Nós fomos lá, colhemos história, pedimos exame, acompanhamos a evolução desse paciente. O que eu posso fazer antes disso, que muitas vezes é esquecido e que isso vai definir muito consequências para esse paciente, complicações para esse paciente. Cuidar da lesão, né? Então, às vezes a gente recebe um paciente que já tomou soro lá no primeiro atendimento, já passou por 2 locais, aí chega no nosso serviço horas depois, 6, 7 horas depois, e com a lesão, com o local, né, da picada imundo, com terra, inclusive, em volta. Então, é limpar com água e sabão o mais rápido possível aquela lesão, deixar essa lesão limpa, elevar esse membro desde o momento do acometimento, lá desde o momento do acidente, elevar o membro, não fazer garrote e nem manipular essa lesão. Não fazer garrote e não manipular parece uma coisa óbvia, mas não é óbvia nem para o paciente, né? Isso acontece muito, é muito frequente ainda, e não é óbvia para os nossos profissionais de saúde. Eu já atendi paciente que o médico lá na ponta pegou uma seringa e foi aspirando o ponto de inoculação. Então, infelizmente, nem tudo que parece óbvio é óbvio, e aí a gente dá informações o mais básica possível é importante, né? Então, virar para o colega que está lá, olha,
lavar bem essa lesão, elevar o membro, não fazer garrote, não manipular, não cortar, o ideal é que você nem funcione acesso, por exemplo, se foi braço, nem funcione acesso naquele membro superior. Evite, inclusive, função, garroteamento de manguito, que fica ali toda hora olhando a pressão do paciente. Então, são informações que parecem ser pequenas e pouco importantes, mas que determinam, às vezes, as complicações que podem levar, inclusive, ao óbito do paciente por sepse, né, por perda daquele membro. Então, isso é muito importante. O tratamento é um conjunto. O soro é a parte muito importante. Eu acredito que 80%, 90% do tratamento, a responsabilidade, né, do desfecho vai ser do soro. Mas nós temos outras coisas para cuidar e nós podemos cuidar disso antes mesmo de fazer o soro e isso vai determinar um desfecho mais favorável para esse paciente. Uma outra coisa importante é manter esse paciente normo hidratado. Aqui, diferentemente do acidente crotaico, a gente não precisa dar volume demais para esse paciente, mas ele tem que estar normo hidratado, ele tem que estar urinando, ele tem que estar com débito urinário bom. Aqui no nosso serviço, o que a gente faz é, na hora que o paciente chega, a gente tira a dieta, deixa jejum, até a gente fazer diagnóstico, até definir se vai fazer o soro, para evitar que esse paciente esteja de estômago cheio na hora de fazer o soro, porque se ele tiver uma complicação, né, se ele tiver uma anafilaxia, esse paciente pode vomitar, pode aspirar, se ele precisar ser entubado, o ideal é que ele esteja de estômago vazio, mas a gente não espera um tempo de jejum para fazer o tratamento, são coisas diferentes, né? O paciente chega, a gente tira a dieta e já coloca um soro, né, suficiente para deixar ele normo hidratado, com bom débito urinário, mas não precisa hidratar demais. E vamos fazer a administração do soro antibotrópico, né? Ou soro antibotrópico pentavalente, ou soro antibotrópico combinado com antilaquético ou anticrotálico que tiver no serviço. Todos eles são suficientes para neutralizar o veneno da serpente. Para eu fazer o soro, eu tenho que saber, eu vou fazer o soro, não é a quantidade de soro, ela não está relacionada nem ao peso do paciente, né? Nem a nenhuma outra coisa a não ser a gravidade. O que me define a quantidade é gravidade. E aí eu tenho uma classificação, um estadiamento, né? Eu vou classificar esse acidente em leve, moderado ou grave, né? Quais são as características de cada gravidade para eu poder saber o que eu vou fazer? O paciente que tem um acidente leve, ele vai ter uma dor, igual a gente falou, e essa dor pode ser progressiva, o edema também, mas o acometimento é de até um segmento. Então, é uma coisa mais restrita no local da picada. Eu posso ter uma hemorragia discreta ou não ter nada. Eu posso ter alteração de laboratório ou não ter nada. Então, aqui, o que vai entrar nessa classificação aqui de leve, provavelmente são aqueles pacientes que têm uma alteração local discreta, né? Cometendo só um segmento, ou aqueles que tiveram só uma alteração laboratorial de coagulopatia, ou um discreto sangramento local ali no ponto de inoculação. E aí eu estou autorizada a fazer 3 ampolas do soro antibotrópico. Moderado. Aí eu vou, né, a partir do momento que eu vou aumentando a gravidade, eu vou intensificando esses sinais de gravidade. Então, eu vou ter acometimento aqui de 2 segmentos. Posso ter ou não hemorragia discreta e posso ter ou não coagulopatia. Então, a diferença entre o leve e o moderado é só a questão de segmentos. E aí, aqui, às vezes, fica difícil a gente definir, né, o que é leve, o que é moderado. Eu tenho um paciente com soro incoagulável, ou seja, eu tenho a coagulopatia presente, né, eu tenho um RNI de 15, mas o paciente teve só uma lesão local. Esse paciente tem a mesma gravidade de um paciente que não alterou o coagulograma e só tem uma alteração local, né? Essa é uma dúvida. Falando que no início eu falei que a gente tem muita dúvida, essa é uma dúvida. Como é que eu classifico esse paciente? Esse paciente é leve ou moderado? A gente tende hoje a fazer menos ampolas possível. A gente sabe que o poder de neutralização da quantidade, né, de cada ampola do soro, ela é muito grande. Então, hoje,
a gente faz o mínimo de ampola e observa esse paciente, se ele não vai ter critérios de gravidade maior depois, né? Mas a tendência é sempre o máximo que a gente puder considerar leve esse paciente, se ele não tem nenhuma alteração de mais de um segmento. E os graves? Alteração de até 3 segmentos ou alguma complicação grave, como hemorragias graves, hipotensão, choque, pacientes que têm uma coagulopatia presente ou ausente. E aqui vocês vão ver que realmente a alteração laboratorial ela vai ser importante, mas ela não determina a gravidade, né? O que vai realmente mudar de classificação ao paciente é essa proteólise local, essa acometimento de mais de 1 ou 2 ou 3 segmentos. Nos casos mais graves, a gente faz 12 ampolas. Como é que a gente faz esse soro? Aqui, o Ciatox MG, a gente faz sem diluir, sem pré-medicação, na sala de emergência. Quem faz o soro é o próprio médico assistente. A gente não prescreve, deixa a enfermagem fazer, né? A gente está do lado do paciente, paciente monitorizado, de preferência em jejum desde a hora que chegou no serviço, e de olho se esse paciente vai apresentar alguma reação, né? A gente infunde esse soro em torno de 15 a 30 minutos. Isso vai depender da quantidade. Se eu tenho 3 ampolas, em torno de 15 minutos. Se eu tenho 12, em torno de 30, 40. O importante é não demorar demais isso aí. E se o paciente apresentar alguma reação? Eu paro essa infusão, eu trato essa reação, né? E assim que o paciente melhora, e geralmente o paciente melhora rapidamente, né? Em 15, 20, 30 minutos o paciente já melhorou. Grande maioria das reações de sensibilidade imediata são reações leves, com um quadro mais urticariforme mesmo, lesões de urticária, às vezes espirros, né? Tosse, mas nada mais grave que isso. E continua a infusão. É muito importante porque às vezes o paciente teve reação, o médico que está lá na ponta falou, não, mas eu não posso mais dar o resto do soro. Tem que dar. É a única opção de tratamento que esse paciente tem. Se ele tiver uma reação mais grave, nós vamos tratar essa reação mais grave. Mas eu tenho que dar o soro para esse paciente. Com relação à alta hospitalar, isso aí também é uma outra dúvida, né? Então, eu tratei a lesão, né? Cuidei lá da lesão, eu fiz o soro do paciente e esse paciente está lá internado. Quando que ele vai receber alta? Eu falo que dar alta é muito mais difícil que internar. Internar é fácil. Agora, como é que a gente dá alta? Quais que são os critérios para alta desse paciente, né? Bom, essa alta vai depender o tempo, né, de observação, de internação, ele vai depender de várias coisas. Da gravidade desse acidente. Então, se foi um acidente muito grave, se o paciente teve repercussão não só sistêmica, mas local. Então, por exemplo, se é um paciente que teve muito acometimento local, com alteração do tecido, proteólise, esse paciente às vezes fica internado, pode ficar internado meses tratando daquela lesão, né? Se é um caso que vai para uma síndrome compartimental, ele vai ficar ali muito tempo tratando daquela lesão. Então, às vezes ele já está em condição de alta do envenenamento, mas ele está cuidando das sequelas, né? Em média, a gente mantém o paciente em torno de 72 horas dentro do hospital. Nós estamos numa grande cidade e aqui a grande maioria dos nossos pacientes são do interior, né? Então, dar uma alta para esse paciente voltar para a gente acompanhar é muito difícil. Então, a gente dá alta para esse paciente quando a gente entende que esse paciente tem condição de ir embora para casa bem e que não precisa de um segmento tão perto. Em torno de 72 horas. É claro que tem aqueles casos de envenenamento mais leve que ele teve alteração do coagulograma. Não teve alteração local, não teve nenhuma hemorragia. Esse paciente recebeu o soro, tem lá 48 horas, não teve nada. Esse paciente pode ir embora, né? Ele não precisa ficar tanto tempo. Então, isso vai depender muito, mas o importante é não dar alta precoce para esse paciente. Esse paciente tem que estar todo redondinho, não pode ter nada. Acompanhou os exames dele, viu se ele não fez uma alteração renal, que você pode aparecer isso mais tardiamente, né? Para a gente poder dar uma alta com segurança. Então, eu tenho que ter, a clínica do paciente tem que estar ok, e as alterações laboratoriais também tem que ter resolvido, tem que ter sanado ou está em franca melhora, né? Para eu poder dar alta.
Uma outra coisa que é muito importante, gente, é o sumário de alta com as informações e orientações para acompanhamento pós-alta desses pacientes. São pacientes que são graves, tiveram um momento de gravidade e que muitas vezes eles podem ter uma repercussão lá na frente, inclusive assim, uma reação tardia ao soro, e que se você não explica isso no sumário de alta, o médico lá da ponta, na hora que ele vai para o atendimento médico lá, não vai entender, ele não sabe o que tem que fazer. Então, às vezes a gente até recebe, a gente costuma colocar no nosso sumário de alta o telefone do serviço, tá? Apesar de ser uma coisa já, né? Mas a gente põe qualquer coisa, né? Esse paciente descreve o quadro dele e que ele, se tiver algum tipo de dúvida com relação ao acidente e as complicações, né, tardias, ligar para aquele telefone e a gente discute o caso de novo com o colega, né? Porque senão ele perde o segmento. Isso é importante. Bom, quase finalizando, acho que eu tô controlando aqui meu tempo, acho que eu tô no tempo. A gente falou de uma série de coisas aqui, sempre enfatizando a gravidade, o risco, né, do acidente, ofídico, principalmente botrópico, mas eu queria também, é importante a gente saber isso tudo, mas frisar que a gente tem 320 espécies distribuídas em torno de 75 gêneros de serpentes no Brasil e apenas 4 gêneros têm importância médica. E todas essas serpentes têm um papel ecológico muito importante, né? Geralmente, o ser humano cruza com a serpente e acaba se acidentando por realmente erro, um acidente aí de percurso, porque nós não somos presas naturais desses animais, né? Geralmente nós estamos invadindo o local desses animais, né? E o que a gente vê muitas vezes é que eles acabam matando os animais, né? Existe um medo muito grande desses animais que eu acho que a gente, mais que temer, a gente tem que respeitar, a gente tem que conhecer, né? Conhecer os principais gêneros que têm importância médica e respeitar, né? Todos esses animais, porque a gente tem todos eles têm seu papel e a gente acaba contribuindo, como sempre, né? O ser humano para um desequilíbrio muito grande da natureza que nos traz, né, muitos problemas, como tem trazido, né, nos últimas pandemias, nas últimas doenças que a gente tem vivido aí nesses últimos anos, né? Em certa parte, né, grande parte, por esse desequilíbrio aí ecológico. E lembrar que sempre é muito mais fácil prevenir, né, do que tratar. Então, a gente falou aqui que mais de 80% dos acidentes são em membros inferiores. Geralmente, essas pessoas estão sem bota, sem tornozeleira, às vezes sem calça, estão de short, né, descalço. Então, é muito importante, se você está ali num local onde tem o risco de ter um animal desse, você tem que estar protegido, né? Então, cabe aí a orientação não só da população que é exposta, né, por causa do trabalho, os trabalhadores rurais, mas também as pessoas que vão, por exemplo, para a área rural para poder fazer um turismo ecológico, né? E que muitas vezes vão de chinelo, de sandália e acabam tendo acidentes, e esses acidentes podem ser graves, né? Essa aqui, acho que nós estamos no último slide, essa aqui só para exemplificar, é a Charlotte. Charlotte é uma bótrops que apareceu na minha cozinha esse ano. Eu moro numa região de mata e ela ficou hospedada aqui em casa, por isso que ela chama Charlotte, que eu tinha que chamar ela por algum nome, porque ela ficou hospedada aqui em torno de uma semana, até eu conseguir que um órgão responsável viesse buscá-la, né? Então, a gente tem que conhecer esses animais, sim, a gente tem que respeitar esses animais e tem que temer. Mas eu acho que a gente tem que tentar não destruir tanto quanto a gente destrói, né? Bom, muito obrigada, eu estou aberta a perguntas, se eu puder responder, né? Aqui é uma outra fotinha da Charlotte para vocês. Patrícia, muito obrigado pela apresentação, excelente apresentação. E
Deu para a Obrigada. gente rever muitos conceitos nossos e aprender coisas novas, é muito legal isso. E gostei da Charlotte. Gostou da Charlotte? Charlotte simpática. Ai, ai. E que bom que você conseguiu acessar os órgãos ambientais e deslocá-la para um ambiente não invadido por nós. Tive uma dificuldade, mas consegui. Porque como eu vivo na mata, em área de soltura, eles falaram, não, solta aí no quintal, no jardim. Eu falo, não posso soltar no quintal, no jardim, não tem jeito. Ela gostou Alguém daqui de precisa casa. aqui vir buscar. Ela gostou daqui de casa, porque ela está de volta aqui. Exatamente. Não, e se um vizinho tem algum acidente, você pensa bem, não tem jeito. O chat bombou aqui, vamos dizer assim, na linguagem dos mineiros, né? Bombou. E, pessoal, todo mundo parabenizando a aula, muito bom. E teve algumas perguntas que eu vou te passar agora que eu fui anotando, tá? Vamos ver se eu consigo A, responder. a Sony Ito, né, na verdade, não fez uma pergunta, ela só fez uma complementação ali numa parte que você estava falando dos exames. Lembrar que um exame simples, rápido e fácil é o tempo de Tempo de coagulação, coagulação. podendo ser feito pelo Sim, próprio sim. plantonista na Se não carência do tiver, laboratório. correto, foi ótima lembrança. Se não tiver disponibilidade, né, ajuda muito. Excelente. O Gustavo Borgo Oliveira, ele perguntou, profilaxia para tétanos deve ser feita em acidentes botrópicos? Deve ser recomendada em todos os acidentes por ofídico, né, por animais peçonhentos, principalmente por serpente. Deve sim. E aí, ô Patrícia, complementando a pergunta dele, como que vocês fazem aí no serviço? Vocês, na alta, recomendam que esse paciente faça a profilaxia no OBS próximo à sua residência ou propriamente vocês já fazem aí no serviço de vocês? Não, no serviço aqui não tem. Esse paciente é orientado a ir ao UBS. Excelente. A Marlene Zanin, né, coloca, enquanto o antiveneno está sendo administrado, o membro atingido deve estar no nível do coração? Paciente deitado com o membro no nível do corpo e elevar o membro após o término da administração do antiveneno? Olha, na hora que você vai administrar esse soro, é uma hora crítica, né? O paciente está lá com o membro elevado o tempo inteiro, mas é uma hora crítica. Ali, nós vamos ficar em torno de 20, 30 minutos e depois esse paciente deve permanecer na sala de emergência em torno de 2 horas. Naquele momento, confesso que o mais importante não é ali o membro, é você botar esse paciente de uma maneira que ele esteja exposto, o mais exposto possível, monitorizado. Nesse momento a gente não preocupa tanto. Se ele já estava com o membro elevado, ele fica. Mas se ele não estava, se eu estou trazendo ele de uma outra sala para eu colocar esse paciente ali para fazer o soro, eu confesso que não é uma preocupação naquele momento nossa, não. Mas a gente fica mais preocupado com aquela administração, com o atendimento das intercorrências, e aí passou, melhorou, passou aquele quadro mais crítico, naquele período mais crítico, a gente volta com o membro para elevar. Agora, quando o paciente chega com o membro muito edemaciado, normalmente a gente já põe ele elevado, ele já fica na sala de emergência até a gente fazer o soro e aí assim ele fica. A gente dá preferência que se o paciente chega e a nossa sala de emergência tem vaga e está relativamente tranquila, a gente põe o paciente lá já, sabe? Porque a resposta nossa do laboratório ela é rápida. Então, às vezes, no tempo de colher, levar para o laboratório e voltar, já está na hora de eu transferir esse paciente para fazer um soro. Então, geralmente ele chega, a gente já posiciona, limpa o local, posiciona e ali ele fica até receber o soro. Se ele já estava com o membro elevado, ele permanece. Excelente. A Sony até colocou que vocês perguntando se vocês fazem pré-soroterapia, né, Sony? Ela colocou que não fazem diluição e também não fazem pré-soroterapia antes da administração do antiveneno. Não. Né? É uma controvérsia aí que seria interessante algum dia a gente fazer algum estudo para a gente... Existe algumas divergências, né? De conduta com relação a isso, tanto a fazer pré-medicação quanto a diluição do soro. Seria interessante a gente um dia fazer um estudo aí, trazer uma evidência e resolver essa divergência entre nós. Sim. E, Patrícia, eu fiz uma anotação de algumas perguntas também aqui, daí sou eu que lembrei, se alguém tiver mais perguntas, coloca no chat que eu vou repassando para ela, por favor. Qual que é a experiência de vocês, né, em relação à complementação do soro? Até quanto tempo que vocês fazem? Como que é a avaliação de vocês quanto a isso?
Essa é uma ótima pergunta, é mais uma pergunta que é uma questão que tem divergência. Eu até evitei de colocar, mas ela é muito importante. Na realidade, Camila, o que acontece? Tudo depende, eu acho que a reclassificação, ela está intrinsecamente relacionada ao tempo de acidente quando você está avaliando o paciente. Então, o paciente que já chegou mais tardiamente para você, provavelmente você não vai reclassificar. Agora, um paciente que chega com 2 horas, ele talvez fosse grave se ele tivesse chegado para mim com 6. Né? Então, é muito difícil isso. O que a gente faz é o seguinte, a gente institui o tratamento, por exemplo, chegou um paciente para mim, tem acometimento de só um segmento, tá? Exames laboratoriais sem alteração. Eu já vou, de preferência, num tempo, né, menos de 6 horas, vou lá e faço o soro. Eu não vou esperar. Então, eu vi que não tem alteração. Tem alteração local de um segmento, eu vou fazer para ele 3 ampolas. Deu 5 horas do acidente. Eu acabei de administrar o soro, tem 1 hora, 2 horas que seja. Esse paciente começa, né, já vinha com um edema, uma dor progressiva do membro. Vai para 3 segmentos. Como é que eu não reclassifico esse paciente? Para mim, esse paciente ele é grave. Ele só não era grave porque eu não dei tempo daquela lesão se estabelecer. Eu não estou falando de uma lesão que piora com 12 horas, 24. É uma lesão que piora na minha cara em minutos, né, após o soro. Né? É uma questão mesmo de time. Uma outra coisa também que dá muita dúvida é quanto tempo depois para as alterações laboratoriais eu tenho que repetir esses exames. Aqui, a gente faz em torno de 6 a 8 horas, com um critério que é o seguinte, aqui eu consigo medir a atividade protromina, o tempo, né, o RNI do paciente. Se eu vejo que está em melhora, às vezes não normalizou, mas eu tinha um RNI de 15, agora eu tenho um RNI de 7, esse paciente, ele tá conseguindo voltar a fabricar os fatores de coagulação dele, provavelmente não tem veneno aí atrapalhando. Né? Então, eu vou esperar. Agora, eu tinha um paciente que na hora que eu comecei, ele tinha um RNI de 10. 8 horas depois, ou 9, eu peço um exame. Esse paciente tem um RNI de 15. Esse paciente não tinha sangramento. Ele começa a sangrar. Ele começa a fazer uma gengivomorragia. Para mim, esse paciente virou grave. Né? Ele não teve tempo ainda de mostrar que ele estava tão grave, né? Então, ele é grave. Aí eu reclassifico. Mas a reclassificação, ela não é a nossa rotina. A gente faz menos reclassificação, né? É a exceção para a gente. Mas é um paciente dinâmico, é um paciente que tem que ficar de olho, né? E a gente, às vezes, tem que ter um pouquinho de paciência, repetir o exame ali, esperar, né? O ideal é que essa reclassificação de gravidade, ela ocorra nas primeiras 6 horas e que ela tenha ocorrido a classificação por uma questão de falta de tempo de estabelecimento das lesões. Então, é aquele paciente que você atende precocemente, você vai dar o tratamento precoce, mas você está acabando de dar ali na sua cara, o paciente está piorando. Então, esse paciente é reclassificado. E acontece muita reclassificação nos pacientes que vêm de fora. Então, o paciente que, às vezes, no primeiro momento, lá no interior, ele já tinha indicação e que o colega não soube avaliar corretamente, chega para a gente grave. E aí a gente completa o soro, tá? Mas é a exceção, não é a regra. É excelente saber, eu acho que essa fala sua aí referente aos exames, ela esclarece muitas dúvidas que às vezes surgem lá no grupo do emergência do Ciatox, né? O coagulograma sendo um critério aí de complementação. Eu acho que você deixou bem claro mesmo que administrou o soro, estava incoagulável, INR de 15, e agora com 8, 12 horas, está com INR de 8, mostra a melhoria do parâmetro, né? E a tendência é que ele vai normalizar. Diferentemente do contrário, que ele estava 7, sei lá, 6, 5, com 12 está com 15, etc. Né? Ou seja, está mostrando pior. Então, são situações que são diferentes e que precisam ser analisadas diferentes. Excelente colocação nessa sua parte aí. A Marlene coloca, né, que para fazer um estudo multicêntrico sobre medicação prévia ao antiveneno e reações, precisamos de algum serviço que faça a administração do antiveneno com o paciente monitorado.
para registrar a pressão arterial, a frequência durante a administração versus o tempo após o término. Isso a gente faz aqui, tá? Os nossos pacientes só recebem soro monitorizado na sala de emergência com monitor multiparâmetro o tempo inteiro. E ficam ali, mesmo que eles não tenham tido nenhuma reação por pelo menos 2 horas. A Margarida Gominho, ela deu parabéns pela aula, muito bem apresentada. Gostaria de saber como que você lida com o aumento da ureia e creatinina no acidente hipotrópico. Alta só após normalização total dos dois? Vai depender. Os exames não precisam estar todos normalizados, mas eles têm que estar em franca melhora. Nós estamos falando aqui de um paciente que alterou uma creatinina, mas que não foi suficiente para necessidade de uma diálise de emergência, o paciente, né, estava urinando, não teve alteração de distúrbio de eletrolite por causa dessa disfunção renal aguda. Nós estamos falando de um paciente que teve uma alteração renal, mas uma alteração sem uma repercussão maior, que pode levar a alguma gravidade futura, né, cronicamente, mas é um paciente que não é grave. Se esse paciente, por exemplo, chegou a uma creatinina de 2, agora a creatinina dele já é a 1, a creatinina basal era 0,6, e ele está em franca melhora, ele pode ser acompanhado ambulatorialmente. Eu acho que, como eu falei, a alta hospitalar ela é sempre mais difícil do que a internação. E eu acho que, para mim, eu sempre tento pensar no paciente da seguinte forma: qual é o ganho que o paciente tem de estar internado nesse momento? Porque prejuízo e risco ele tem vários, sempre, né? Então, um paciente internado tem vários riscos. Para justificar ele estar internado, ele tem que ter algum ganho importante. Então, se eu não estou instituindo nenhum tratamento que é importante o paciente estar internado, ele pode ter um segmento ambulatorial, e aí tem a questão social, o acesso dele a instituição de saúde, tudo, ele não precisa ficar internado. Então, acho que é sempre pensar isso, mas tem que estar em franca melhora, né? Se alterou transaminase, tem que estar em melhora. Se alterou função renal, tem que estar em franca melhora. Eu tenho que estar vendo uma curva de melhora clínica e laboratorial desse paciente. Durante sua fala também, me veio uma dúvida, né? Você já esclareceu a questão de quando o paciente não leva a serpente. Eu acho que a sua fala foi muito feliz quando você falou que a gente leva em consideração o que o paciente fala que ele viu a serpente, mas a gente não compra essa informação como 100% verdadeira. Isso é muito importante. Semana passada a gente teve um caso desse. Paciente gestante, 25 anos, picado por uma serpente, foi levado por familiares aos serviços que falaram que viram o guiso e afirmavam que era cascavel, né? E aí a paciente evoluiu com sangramento local da picada, 2 pontos de inoculação, edema progressivo, alteração do coagulograma com o T2, que a gente faz, né, 2 horas de história, sem sintomas nenhum de acidente crotálico. E aí o serviço optou por não seguir a nossa recomendação e fez uma mistura de soro anticrotálico com antibotrópico, deu 10 ampolas de antibotrópico e 6 de anticrotálico. E aí, ao final, se comprovou efetivamente que se tratava de um acidente botrópico, na verdade, não crotálico. Você falou aí agora, Camilo, a gente teve alguns casos, foram poucos, mas que nos chamaram a atenção, que é importante levar isso em consideração. O acesso hoje ao Google, né, a facilidade de achar uma imagem ela é muito arriscada. A gente teve alguns casos que mandaram a foto do animal. Então, tinha um animal, tinha uma foto, tinha um animal identificado e a clínica não batia com esse animal, em hipótese alguma. E aí, fuçando, indo atrás, procurando, sabendo, e muitas vezes a nossa anamnese ela é pobre, o médico da ponta tem preguiça de chamar o familiar que estava lá, não, manda vir fulano, que ele que estava com o paciente, para eu saber direito como é que é essa história. Porque senão vira um telefone sem fio, né? E aparece uma imagem, você compra aquela imagem e de repente não era aquela imagem, era uma imagem do Google. Né? A gente não fez o soro, porque não batia. Mas para o colega que está lá na ponta, que não está acostumado, ele vai comprar essa imagem. Então, ter a imagem não significa que aquela imagem corresponde ao animal. A gente tem, né, a anamnese, ela tem que ser muito detalhada. Muito precisa, chama, como é que a senhora viu o animal e está me mostrando um parecido? Ou esse animal foi o animal que a senhora viu picando? Né? E a gente tem que lembrar que a nossa população é uma população carente de educação. Às vezes tem que
falar de uma maneira mais fácil para eles entenderem o que a gente quer, né? Porque essa informação ela é muito importante na tomada de decisão. Falando em imagens, a gente também já atendeu aqui recentemente um paciente que falou que ela foi picada por Loxoceles, levou a imagem da aranha, a imagem assim, imagem de livro, bonita. Daí os Ciatox aqui, CSA e alguns estagiários lá jogaram no Google e acharam a imagem do Google. Ele falou que foi aquela aranha, aquele exemplar que picou ele, na verdade não tinha sido. Foi algo que ele achou que era aquela aranha, e depois comprovou que não era aquela aranha, que ele tinha outras, ele teve outras ideias de procurar o serviço, ele queria outras coisas do serviço e não o atendimento, etc. e tal, entendeu? Então, como é importante mesmo a gente ficar atento a essa questão das imagens que chegam até nós. A doutora Marlene, Patrícia, pergunta, Patrícia, paciente que nas primeiras 24 ou 48 horas evoluem com alterações de parâmetros renais, qual a conduta de vocês? Marlene tá fazendo pergunta de prova pra gente, né? Ela fica testando a gente. Marlene já fez pergunta demais, não pode perguntar mais não, é? Mas é o seguinte, é difícil, né, Marlene? Eu acho que cada paciente é um paciente. Esses pacientes são pacientes que dão dúvida e geralmente a gente faz o que quando tem dúvida? Liga pro chefe. Chefe, olha aqui, é esse o caso, o que eu faço? Mas o que eu penso? O que a gente pensa normalmente? O paciente com 24, 48 horas, ele faz uma alteração renal e num primeiro momento ele fez alteração de distúrbio de coagulação e teve melhora, será que essa alteração renal já não foi uma alteração que já foi provocada e não vai mudar se eu fizer mais soro? Pelo contrário, eu posso agregar risco para esse paciente de eu dar mais soro para ele, para o rim dele, né? E, então, assim, se esse paciente, né, que você está pensando, Marlene, ele tinha alteração de coagulograma e não tem mais, eu não faria mais soro para esse paciente. Eu entendo que ele não tem sinais de envenenamento ativo. Eu entendo que o que ele tem já é uma consequência, uma alteração, uma gravidade, sim, né, do soro, uma nefropatia aguda lá, uma nefrotoxicidade direta ou indireta do veneno, mas que não vai ter benefício em fazer mais soro, porque eu não vejo sinais de envenenamento ativo. A Rogéria concordou com você, na dúvida, chamar o chefe, ela também faz isso. A gente liga para o chefe de madrugada, fala, chefe, tem um paciente que saiu aqui do esquema, o que a gente faz? A gente sempre compartilha essas decisões, porque elas são difíceis, gente. É difícil para mim, é difícil para o chefe, é difícil para todo mundo, né? Não é... O acidente, quando você lê o acidente botrópico, ele é difícil, mas é muito mais difícil quando a gente pega o caso que sai um pouquinho do dia a dia. E uma pergunta minha que tive aí durante sua fala, você tem alguma observação específica para retirada do garrote quando o serviço ou o paciente realizam esse procedimento? Existe algum algo específico ou é só mesmo a retirada abrupta desse garrote? Olha, nunca chega para a gente. Eu nunca peguei, você acredita, garroteado. Eu já peguei, assim, paciente que veio com um manguito, olhando, o médico olhando a pressão o tempo inteiro naquele membro acometido, né? Ou que ficou lá no serviço também, assim. Mas com o garrote mesmo, eu nunca peguei. E não saberia te responder se teria alguma coisa específica a ser feito. Eu penso que pela lógica, quanto mais rápido tirar isso, melhor, né? Porque eu tô fazendo uma outra injúria ali, local, né? Que eu tô estrangulando aquele tecido, fazendo uma isquemia naquele tecido, né? A gente já pegou, inclusive, edemas importantes por acidente crotálico e não botrópico por um quadro de garroteamento. E isso é um fator de confusão muito grande. Quando chega um paciente com membro edemaciado sem a história do animal, da serpente, é muito importante você saber se teve garrote ou não, se teve manipulação da lesão. Não só o garrote, né, gente? Cortar, chupar, enfiar algum, né, penetrar alguma coisa ali, vai fazer um sinal flogístico. Então, eu posso estar diante de um membro que foi manipulado de tal forma que eu tenho inflamação importante e que vai me dar dúvida e vai ser um fator de confusão com a proteólise local do acidente botrópico. Ótimo, bom saber. Mais alguém tem dúvidas? Acho que o chat agora, o pessoal já esclareceu todas as dúvidas, Patrícia.
Gostaria de agradecer você pela sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje e poder falar um pouquinho sobre o acidente botrópico, né? A gente vê lá no grupo das emergências bastante dúvidas, acredito que várias delas foram esclarecidas hoje e que vão melhorar com certeza o atendimento aí da nossa equipe dos CEATOX do Brasil inteiro. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, tomara que eu tenha conseguido não só esclarecer, mas talvez trazer mais dúvidas, porque acho que as dúvidas nos fazem andar, né? Assim, pensar, discutir, e quem não tem dúvida realmente é porque não sabe nada, né? Não tá sabendo o que está acontecendo ali. Então, ter dúvida é bom, né, gente? Ter dúvida não é ruim, não. Mas tomara que eu tenha contribuído um pouco. Nós que agradecemos. Obrigado, Ana Carolina, né, presente aí também, que fez o convite e está sempre me ajudando aí na organização do SIG. Um abraço aí para o Adebal, né, o chefe do serviço. Gostaria de agradecer a presença de todos também que estiveram aqui conosco hoje, o pessoal aí do Brasil. Temos também o pessoal da América Latina, né, que eu fiz a divulgação lá no Retoque LAC. E convidar a todos, né, que no nosso dia 4/8, novamente uma outra mineira vai estar conosco aqui, falando sobre o acidente crotálico, a doutora Juliana Sartorello Carneiro Bittencourt Almeida, no dia 4 de agosto, às 9h30, teremos a presença dela aí para falar um pouquinho sobre o acidente crotálico. Desejo a todos aí uma excelente quarta-feira, continue se cuidando e até agosto. E Patrícia, tudo de bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, muito obrigada. Obrigado a vocês, pessoal. Quem puder registrar a presença até o final do dia vai estar disponível. Obrigado a todos e excelente dia.